queridas irmãs, meus amados irmãos, estamos no 9º domingo depois de Pentecostes. São Paulo, na primeira leitura, nos dá alguns conselhos morais, nós evitarmos algumas espécies de pecados, e depois ele passa a tratar da vigilância. Já no Evangelho de São Lucas, nós vemos Jesus que chora ao avistar Jerusalém. Nosso Senhor, ele está então indo para Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, o sacrifício em redenção das nossas almas. Na primeira leitura, São Paulo enumera algumas espécies de pecados que nós devemos combater. Eram pecados em que São Paulo estava, claro, se direcionando aos fiéis cristãos de Corinto e que, portanto, ele faz uma analogia com esses pecados que foram cometidos pelos judeus, pelos israelitas, e que foram seguidos de alguns castigos, algumas repreensões, correções por parte de Deus. Assim, por exemplo, ele diz: não vos torneis idólatras, não murmureis, não vos entregueis à impureza. É interessante que o povo do Antigo Testamento, principalmente o povo escolhido, durante o deserto, durante a sua caminhada rumo à terra prometida, eles sempre voltavam, muitas vezes eram tentados e voltavam a ser tentados nesses pecados, principalmente no pecado de idolatria, que é exatamente você adorar um Deus falso. É você constituir algo que de fato não é Deus, como o seu próprio Deus. Se nós olhamos para o mundo moderno, no mundo em que estamos, nós temos aí falsos ídolos também. Muitas vezes os falsos ídolos podem ser uma pessoa, em que nós nos entregamos a ela de maneira que nós a servimos de maneira desordenada. Ou então pode ser um pensamento, uma ideia, em que nós temos, em que nós defendemos aquela ideia a todo custo. Ou então nós podemos ainda cair na idolatria buscando os prazeres do mundo, ou então as riquezas, o dinheiro, o trabalho, uma profissão pode ser ainda, no mundo moderno, uma idolatria, em que nós nos entregamos de tal maneira a essas coisas, de tal maneira que nós nos esquecemos de Deus. Então não podemos colocar no lugar de Deus ninguém e nada. Nós temos que colocar Deus como Deus na nossa vida, como o Senhor, sim, mas o Deus verdadeiro. E não essas coisas, ou essas criaturas, ou essas situações. São Paulo depois, já no finalzinho da leitura, ele diz que é preciso ter vigilância. Aquele que julga estar de pé, veja que não caia. É importante para nós permanecermos fiéis a Deus, para nós permanecermos na graça de Deus, é preciso ter uma atitude de vigilância. Nós lembramos a atitude do sentinela, de um soldado, que está ali vigiando, passando a noite em vigília e, portanto, acordado, à espreita e defendendo alguma coisa, defendendo alguma casa, alguma cidade, etc. Nós precisamos ter essa atitude, estar com os olhos abertos. Ou seja, nós precisamos estar vigiando na nossa vida espiritual para que o demônio, para que os nossos inimigos espirituais não nos derrubem. E, portanto, é preciso, para vigiar, desconfiar de si mesmo e confiar em Deus. São essas duas asas que fazem com que a gente alcance a Deus. A desconfiança de si, que é o pensamento, que é a decorrência da virtude da humildade. Quando nós somos humildes, nós desconfiamos de nós mesmos, porque nós temos noção verdadeira daquilo que somos, daquilo que podemos, até onde podemos ir. O homem humilde é o homem que confia mais em Deus do que em si. Caso contrário, a pessoa vai se colocar nas ocasiões porque acha que é mais forte, acha que pode vencer. Nós olhamos, por exemplo, para os santos que fizeram, os santos penitentes, como São Pedro Apóstolo, como Santa Maria Madalena, cuja festa celebraremos esta semana, e nós vemos a atitude de vigilância, porque eles já passaram pelos pecados, pelo pecado, e eles experimentaram na sua própria carne a sua própria fraqueza, e por isso aprenderam a lição. E é interessante que depois eles
demonstram essa atitude de uma contínua vigilância na vida espiritual. Então, a desconfiança de si leva-nos a agradar a Deus. Ao contrário da soberba, daquele que confia em si. A Sagrada Escritura chega a dizer que aquele maldito homem que confia no próprio homem, no outro homem. Nós não podemos confiar em nós mesmos, mas devemos confiar em Deus. O outro pensamento que São Paulo também sugere, é interessante que nós sempre reflitamos sobre isso, é o pensamento de que Deus é fiel e, portanto, não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. É preciso nos lembrar quando somos tentados dessa verdade. Às vezes, no meio da tentação, que por horas parece uma grande tempestade, nós somos tentados a pensar que Deus nos abandonou. E não é verdade. Deus jamais nos abandona no meio da tempestade da vida, no meio das tentações, das borrascas da nossa existência. É preciso lembrar que Deus está conosco. Muitas vezes, aquela passagem em que Jesus dormia na barca junto com os apóstolos e a tempestade, a água já estava ali parecendo submergir, parecia que ia afundar aquela pequena embarcação, dá amostras da nossa vida. Muitas vezes parece que Deus está dormindo no meio das dificuldades que passamos. É preciso fazer como os apóstolos. É preciso dobrar os joelhos no chão e dizer: Senhor, salva-nos, porque vamos perecer. Essa atitude faz com que Deus nos socorra. Nós sabemos o desfecho dessa história. Jesus levanta-se e diz para o vento e para o mar: acalma-te, silêncio. E as águas se tornam de tempestade, de borrasca, em uma grande calmaria. Assim também Nosso Senhor parece que está dormindo no fundo da nossa alma. E é preciso acordá-lo pela nossa oração e pela nossa atitude vigilante. E o último pensamento dessa leitura é o pensamento de que não só Deus não nos abandona, como Ele não permite que as nossas tentações sejam maiores do que nós. Quando formos tentados, temos que nos lembrar: Deus permitiu essa tentação e Ele vai me dar todas as graças, todos os quesitos necessários para que eu vença esta provação. Com a única condição de que nós não nos coloquemos na ocasião de pecado. Quando nós nos colocamos perto do leão, perto do demônio, aí nós não teremos a capacidade, a possibilidade de contar com a ajuda de Deus. Porque nós nos coloquemos por nossa própria vontade diante do perigo. Como Santo Agostinho, se não me falha a memória, Santo Agostinho dizia e comparava o demônio como um cachorro preso. Quando nós temos um cachorro preso, bravo, ele não nos atacará porque ele está preso. Não nos atingirá porque está preso. Mas se nós vamos até ele, se nós nos aproximamos e chegamos ao alcance dele, aí não temos recurso. Portanto, temos confiança. Esse pensamento da primeira leitura nos leva a ter confiança em Deus, mas ao mesmo tempo, vigilância. Ou seja, temos que ser como um soldado. Aliás, o cristão é um verdadeiro soldado de Jesus, feito o soldado pelo sacramento da confirmação. Já o evangelho de hoje, tirado do evangelista São Lucas, que é o evangelho da misericórdia, aliás, muito a propósito neste ano da misericórdia, nós podemos olhar para essa frase, aqui logo no comecinho. Vamos pegar aí o folheto. Logo no começo, já logo nos primeiros versículos, do capítulo 19, no versículo 41 e seguintes, aparece uma atitude de Jesus em que pouquíssimas vezes aconteceu em outras passagens descritas pelos evangelistas. Pode ser que Jesus tenha feito isso em outras passagens, em muitas outras ocasiões. Porém, os evangelistas relatam aí 2 ou 3 passagens apenas em que aconteceu isso com Jesus. Vamos ler juntos. Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, avistou a cidade e chorou sobre ela. Veja, aqui nós vemos a compaixão. Nós vemos a misericórdia. A misericórdia nas Sagradas Escrituras, principalmente na Sagrada Escritura, ela tem uma
uma conotação de uma comoção interna. É como se as próprias vísceras, o interior da pessoa se compadecesse, se constrangesse, fosse levado ao outro, à miséria do outro. Isso é misericórdia. A misericórdia é exatamente essa atitude de Jesus. Ele avista, ele olha, ele percebe a fraqueza daqueles que estavam em Jerusalém, principalmente do povo escolhido, e ele sabe que o povo escolhido o rejeita. E ao sentir-se rejeitado, ele não pede fogo do céu, mas ele chora. É exatamente essa atitude que Jesus faz ao nos ver. Quantas vezes Jesus chora? Se nós pensássemos, se Jesus pudesse chorar ao nos ver distante dele, ao te ver distante dele, quantas vezes Jesus haveria de ter chorado durante a nossa vida? Todas as vezes que nós esquecemos de Deus, todas as vezes que nós tomamos um caminho, um rumo na nossa existência, na nossa vida, com certas ações, certas atitudes, pensamentos, mentalidades que são distantes da mentalidade, do pensamento de Deus, todas essas vezes Jesus chora, Jesus se compadece. Não é à toa que no século XVIII, século XVII, Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida e reclamou isso, não é que ele só recebia, que o seu coração apenas recebia ingratidões por causa da nossa parte e da parte dos homens. Portanto, a compaixão de Jesus. Um outro momento em que Jesus chorou foi quando Lázaro, seu amigo, morreu. Um momento em que Jesus também chorou. Mas os evangelistas são, assim, breves, sucintos em dizer que Jesus chorou. Essa é uma passagem que Jesus chora. Nós vemos então a misericórdia. O Papa Francisco, falando sobre a misericórdia, ele diz assim, que Deus dá o seu perdão, que Deus perdoa. E o modo como Deus perdoa é a misericórdia. Por quê? Porque Deus faz questão de nos perdoar com misericórdia. Parece uma redundância, mas não é não. Deus poderia nos perdoar de diversas formas, mas Deus nos perdoa com misericórdia. E é interessante que no evangelista São Lucas, leiamos durante este ano o evangelista São Lucas, que é o evangelista que ressalta a misericórdia em Jesus. É interessante que, para falar da misericórdia, o Espírito Santo levou os evangelistas, de modo especial São Lucas, a contar certas histórias, certas parábolas. Não é? Nós não temos tempo para refletirmos sobre cada uma delas. Mas vamos lembrar, por exemplo, a parábola do filho pródigo. O capítulo 15 de São Lucas é o capítulo da misericórdia, poderíamos dizer assim, onde se relata as parábolas da misericórdia. Da ovelha perdida também, e daquela moeda, da dracma, que se perdeu. É interessante que em todas essas parábolas aparece a atitude grandiosa de misericórdia. E Nosso Senhor não é apenas a mulher que perdeu, não é apenas o pastor que vai atrás da ovelha, não é apenas um pai que perdeu o seu filho, né, que gastou os seus bens, desbaratou os seus bens, mas é de fato Deus que se compadece de nós. E se compadece com misericórdia. E é interessante que a misericórdia leva a fazer coisas ilógicas no nosso pensamento. Por exemplo, aquela mulher, quando achou aquela moedinha, ela fez uma festa. Mas com a festa ela se gasta muito mais do que uma moeda. Para demonstrar exatamente a grandeza do amor, da misericórdia de Deus por nós. Como aquela mulher que fez essa festa. Ou então, por exemplo, o pai do filho pródigo, que não espera o filho chegar até ele. Ele corre. A misericórdia coloca asas nos pés daquele pai e vai ao encontro do filho, nem espera ele fazer a sua confissão. Deus é assim. Como diz um santo padre, quando nós nos direcionamos a voltarmos para Deus, quando nós colocamos no nosso pensamento, eu preciso fazer uma boa confissão, me reconciliar com Deus, ali Deus já muitas vezes nos perdoou. É claro que nós temos que chegar até o confessionário, contar o nosso pecado, mas
É Deus que se adianta em nos dar o perdão. Como dizia um padre idoso que conheci no sul do país há poucos dias, Padre Afonso de Santa Cruz, um bom e zeloso sacerdote jesuíta, já com seus 90 anos de idade, ele dizia: Deus tem mais gosto em nos perdoar do que nós em pecar. E é verdade. Deus ama dar o perdão. Se não fosse assim, ele se teria cansado e já nos teria nos condenado há muito tempo. Portanto, confiemos na misericórdia de Deus. Confiemos em Jesus que chora, em Jesus que se compadece sobre a nossa miséria. Não para nos condenar, mas para nos salvar. Como dizia São João, resumindo bem isso tudo, ele diz assim: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Portanto, nesse ano santo da misericórdia, procuremos, não de maneira sentimental, artificial, superficial, mas de uma maneira muito profunda, interior, mística, fazer a experiência da misericórdia de Deus que sempre, sempre, sempre nos perdoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.